Vem cá, pro mundo ficar vegano, todo mundo tem que estar consciente da causa animal? Bom, pessoal, vou dar aqui a minha opinião sobre como eu vejo as coisas. Eu acredito que a minha opinião tá realmente certa, ok? Ainda que eu vá desagradar algumas pessoas. De toda forma, já adianto para vocês que tem novidade aqui no canal e tá aí embaixo, é só clicar no clube de membros para entender um pouquinho melhor. Eu vou explicar em outro momento, mas você pode agora participar da membresia deste canal e se destacar nos comentários, nas lives, enfim, fazer parte dessa comunidade filosófica preocupada aí com a ética animal. De toda forma, vamos focar na questão de hoje. Será que todo mundo precisa estar plenamente consciente das questões dos direitos animais, do sofrimento dos animais, para que o mundo, enfim, se torne plenamente vegano? É claro! Ou ainda, será que todo vegano, para ser vegano, ele tem que ser plenamente consciente da causa animal? Será que não dá para ser vegano mesmo sem entender direito sobre a exploração dos não-humanos? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que sim, consciência das coisas é algo super desejável e ela deve ser encorajada. Quanto mais pessoas conscientes dos problemas que circundam o mundo, melhor, inclusive, para a gente traçar as soluções e, enfim, resolver, esses problemas que a gente acredita que precisam ser resolvidos. Entretanto, eu tenho 3 pontos aqui pelos quais o veganismo não pode depender de conscientização para a gente poder, enfim, beneficiar os animais. Trata-se primeiro de um ponto histórico, depois de um ponto consequencialista e, por fim, um ponto estético de crítica mesmo à vaidade humana. Bom, vamos então direto para o primeiro ponto, que é o fato de que a mudança ocorre por massa crítica e osmose, e não por mera conscientização individual. Eu já falei sobre isso no meu vídeo sobre as 3 barreiras psicológicas do veganismo, que eu vou deixar aí no card. Mas basicamente o problema aqui é o fato de que nós somos animais gregários e tendemos a reproduzir comportamento daquelas pessoas que estão à nossa volta. Daí entra essa analogia biológica, de osmose. Então, para ilustrar aqui, vamos pensar primeiro no processo de abolição da escravatura e no sufrágio universal feminino, usando, claro, o racismo e o sexismo como análogos do especismo que a gente está querendo criticar aqui. Aqui no Ocidente foi por cerca de 3 séculos que os negros foram escravizados à força, óbvio, e tomados como propriedade dos brancos. Mais especificamente nos Estados Unidos, a escravidão tomou proporções tão gritantes e gigantes que até uma guerra civil ocorreu em função disso. A região dos estados americanos do norte defendendo a libertação dos negros, o fim, a abolição da escravidão, enquanto os estados da região sul estavam defendendo a manutenção do regime escravocrata. O detalhe é que, embora os estados da região do norte se utilizassem desse discurso a favor de uma conscientização sobre o problema dos negros, o problema típico da escravidão, de ceifar a liberdade de um ser, o fato é que, a despeito do discurso, tanto o estado do norte quanto o estado do sul estavam defendendo um regime econômico específico. Regime que, na lógica de cada lado, faria completo sentido, a despeito de ser mais justo ou não. Então não é à toa que, mesmo após a abolição da escravidão nos Estados Unidos, mesmo na região dos estados do norte, os negros continuaram sofrendo com ostracismo social e com o regime de apartheid. E coisa parecida aconteceu também após o sufrágio universal feminino, após a mulher ter o direito de votar. Embora as mulheres estivessem defendendo uma conscientização social ampla e também individual sobre os seus direitos femininos, elas continuaram sofrendo com sexismo velado. Às vezes o sexismo era inclusive explícito. Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Com homens e mulheres as discriminando, as tratando como incapazes, ainda que elas agora tivessem o direito legal ao voto. E por que eu estou falando isso tudo? Bom, meu ponto aqui é simples. A sociedade pode sim mudar, mesmo que a sociedade não esteja plenamente consciente dos problemas sociais. A gente sabe, que muitos fazendeiros e políticos brancos não deixaram de ser racistas ou sexistas. Ainda assim, os negros e as mulheres tiveram uma conquista realmente surpreendente e sem precedentes, uma conquista necessária e que não dependeu de uma plena conscientização a nível individual de todos os envolvidos. Entenderam agora? Essas são lições históricas que a gente pode levar a sério na hora de tratar do veganismo.
Os animais podem sim ter conquistas importantes, mesmo que as pessoas individualmente não estejam plenamente conscientes da necessidade dessas conquistas. Ou seja, é perfeitamente possível reproduzir integralmente hábitos veganos, mesmo que você não esteja plenamente consciente da necessidade do veganismo. E se é mais fácil e mais rápido salvar animais, mesmo que não haja essa plena conscientização humana, então a gente pode tomar isso como um atalho para buscar essa conquista importante de libertação dos animais, de direitos dos animais. Bom, vamos então para o segundo ponto, que é o fato de que tanto faz se você está ou não consciente da causa animal. O que importa mesmo é se você fere ou não fere animais. E esse aqui é o ponto mais importante que eu tenho a fazer nesse vídeo. Existem 3 formas bastante conhecidas de decidir se uma ação foi certa ou se ela foi errada: as intenções, as consequências e as virtudes. Ora, se o certo depender de que a pessoa, ao agir, tenha agido de acordo com boas intenções, então tanto faz se o animal foi salvo ou não no final do dia. O que importa é se, ao agir, a pessoa desejava fazer o bem. Da mesma forma, se o certo depender das virtudes que a pessoa pessoalmente carrega, então tanto faz se os animais foram salvos ao final do dia. O que importa é se a pessoa tem um caráter exemplar. O que importa é se a pessoa é digna, com algum histórico virtuoso e por aí vai. Agora, se ao agir o que importa é as consequências da tua ação, então a vida dos animais importa, já que salvar ou poupar a vida dos animais é algo que pode ser entendido como um resultado das tuas ações individuais. E não é algo anterior às tuas ações, mas sim é algo próprio das consequências delas. E eu falo isso porque o veganismo é e sempre será uma crítica à predação da espécie humana sobre as outras espécies de animais. E o fato é que a predação não acaba por mera conscientização e boas intenções. Até porque de boa intenção o inferno tá cheio, como diz o ditado, E a predação sequer vai acabar porque uma trupe de seres virtuosos, paladinos da moral, decidiu que tem que acabar. Na verdade, a predação humana sobre os outros animais só vai acabar quando ela definitivamente acabar. Óbvio. Em outras palavras, a meta dos ativistas dos direitos dos animais deve ser o fim da predação humana sobre as outras espécies, e não a conscientização humana. A conscientização humana não é um fim em si mesmo para a ética animal. Não é um fim em si mesmo para o veganismo e nem deve ser tomada como fim. E se o fim da predação não depende da plena conscientização, que é algo que eu acredito, isso significa que a gente tem aqui um atalho para atingir finalmente esse mundo em que direitos dos animais existem e são constitucionalmente assegurados. E a gente pode aderir a esse atalho para encurtar o caminho e finalmente atingir essa pauta que é tão urgente. Mas bem, vamos agora para o terceiro e último tópico. E essa aqui é uma crítica que eu acho que é bastante válida, que é o fato de que os animais não devem ser reféns da conscientização humana. Ou seja, eu trago aqui uma crítica estética, que é denunciar o capricho humano na hora de dizer-se salvador dos seres inocentes. Ao meu ver, há um quê de antropocentrismo na hora de apostar na conscientização humana como libertadora dos animais. É como se os animais dependessem de uma luz da sabedoria, que ela viesse e iluminasse a cabecinha dos humanos para que os animais finalmente pudessem ter o direito a ter a sua liberdade, os seus direitos assegurados e respeitados. Sinceramente, embora a conscientização seja sim desejável, a gente vai precisar passar por muito de conscientização ainda, eu acredito que os animais não devem depender de conscientização humana para que eles possam ser protegidos. Assim como os negros do passado não deveriam depender da conscientização dos fazendeiros brancos para serem libertados. Afinal, até o dia em que isso finalmente chegar, essa plena conscientização ocorrer, e se é que um dia ela vai ocorrer, os animais ainda estarão caminhando incessantemente a fila do abate supostamente humanitário, que no final do dia a gente sabe que é simplesmente cruel.
cruel e desnecessário. É bom deixar claro sempre. E esse abate pode ser simplesmente cessado tal como ocorreu com os negros e com as mulheres. Tá, não estou dizendo que negros eram abatidos tal como animais e nem que mulheres eram abatidas tal como animais, vocês entenderam. Isso pode acontecer sem que a sociedade esteja plenamente conscientizada e iluminada sobre esses problemas que a gente quer acabar. Sim, as mulheres e os negros continuaram tendo, as suas dificuldades, os seus problemas, mesmo após esses grandes eventos de libertação histórica. Mas essas conquistas não deixaram de ser conquistas apenas porque outros problemas continuaram. Aliás, problemas de ordem humana, vale a gente pontuar aqui, até porque eu duvido que um frango, uma vaca, um boi, enfim, se preocuparia com, xingamentos ou discriminações sociais das mais variadas. O que importa para eles é que seu direito à vida, à liberdade e à não predação esteja assegurado. Então, pessoal, é isso que eu penso exatamente dessa questão toda. Você pode perfeitamente agir tal como um vegano, tendo as mesmas consequências práticas e eficientes de um vegano, sem que, no entanto, você tenha a consciência de um vegano. E se isso é verdade? Então o que vai definir a efetividade de um vegano individual não é que ele se diga consciente da causa, que ele se diga crítico do sistema ou qualquer coisa do tipo, que ele seja virtuoso, seja um paladino da moral. Não. O que vai garantir a efetividade do indivíduo humano que pratica hábitos veganos é se ele salva ou não salva animais. E ao meu ver, isso pode acontecer com muitas e muitas, talvez com a grande maioria das pessoas no futuro próximo. Quando mercados, bens e serviços que não explorem animais se tornarem baratos, acessíveis e socialmente aceitos. Se uma sociedade se torna vegana numa espécie de aderência natural, aquilo que eu falei de osmose, os indivíduos dessa sociedade passarão a beneficiar mais e mais os animais, a despeito de eles individualmente terem a consciência de que é necessário fazer isso, de que é o dever deles ajudar os animais. Então, resumindo, veganismo é pura e simplesmente não predar os animais. Claro, tem aquela definição da medida do possível e do praticável, que é bem razoável a gente ter como norte aqui, norte pragmático. E a gente só pode saber se a gente está predando ou não está predando os animais pelas consequências das nossas ações e não por uma consciência individual ou por virtudes do nosso caráter exemplar, já que a gente é uns paladinos da moral, que sinaliza a virtude e mostra como a gente é melhor que os outros. Bom, eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre o assunto. Por fim, eu só vou fazer um pedido aqui, que é um pedido simples. Cliquem aí embaixo no botão Seja Membro e vejam se vocês podem assinar mensalmente R$3. Pessoal, R$3 e vocês vão se destacar aqui nos comentários em todos os vídeos. R$3 por mês é um cafezinho hoje em dia, tá? Vai ajudar bastante o canal. Quanto mais assinantes eu tiver, vai ser melhor aqui para que eu possa investir muitos esforços em esclarecer um veganismo que seja atualizado para a sociedade em que a gente vive, ok? É só clicar no botão aí, escolher o nível de benefício que tem mais a ver com você, ver as recompensas que você deseja e assinar. É coisa fácil, rápida, é tudo seguro, não vai ter nenhuma fraude, nenhum roubo. Eu me comprometo, valeu? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Alisson Augusto, a gente se vê no próximo vídeo então, e um forte abraço. Até!